Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Papo de Sistema. E dessa vez a gente vai bater um papo bem legal para você, dono de supermercado, aumentar as suas vendas. Eu tô com um convidado aqui especial. O camarada é global, viu? Apareceu até na Rede Globo de televisão, né? Qualquer pessoa que a gente traz para aqui não, esse podcast de peso. Na verdade, nós somos o primeiro podcast do Brasil a falar só sobre sistema para supermercado. E aí a gente traz alguns convidados, né? Pessoas da área que têm vivência no assunto para ajudar você aí a organizar o seu supermercado e aumentar as suas vendas. E falando em aumentar vendas, a gente não pode esquecer também de falar da organização do supermercado. Então, se você é supermercadista, padaria, casa de carnes, açougue, tem uma conveniência, até mesmo também uma boutique de carnes, um atacarejo e quer organizar o seu supermercado através da nossa solução, através do nosso sistema de gestão, faz o seguinte, ó, você vai mandar uma mensagem, eu vou colocar o link aqui abaixo, ó, no YouTube aqui, e você vai falar comigo ou com alguém do meu time comercial e a gente vai te ajudar a sistematizar o seu supermercado. Mas sem delongas, quem eu vou trazer aqui, nada mais, nada menos do que meu querido amigo, irmão, Jefferson Costa! Opa, tamo junto, galera. Obrigado. Prazer enorme estar participando aqui desse podcast. Hoje nós vamos falar sobre comunicação visual, sobre cartazeamento. E é muito importante isso, né, galera? A gente trazer aqui essa iniciativa do Ricardo de trazer essa galera do varejo, pessoas especialistas, pessoas que têm aí, como ele falou, a vivência em certas áreas. E eu tenho a vivência na área da comunicação visual e o cartazeamento. E hoje nós vamos estar batendo um papo bacana e mostrando isso para vocês aqui. E com certeza vai agregar muito para ajudar você a alavancar suas vendas. O Jefferson, ele trabalha já há muito tempo nessa área, né, Jefferson? Quanto tempo já que você está nessa área? Na verdade, faz o seguinte, como é que você começou esse negócio aí do cartazeamento aí? Eu vi que você deu uma palhinha lá na Globo, Sim. lá no... Foi no programa lá do Encontro, né? Isso foi no Encontro com a... Aí, com quem, com a Patrícia Poeta. A gente tá acostumado a falar Encontro com a Fátima. Encontro com Fátima Bernardes. Foi com a Patrícia Poeta. Como é que você começou nesse negócio aí? Cara, foi uma... Vamos lá, né? Meu pai, ele é letrista. Letrista é aquele profissional que faz as faixas, né? Faz os cartazes, porém ele trabalha muito com aquele pincel de pelo, né? Ele trabalha com pincel. E o cartazista, né? Que é o que eu faço hoje, ele trabalha com aqueles pincéis, né? São uma coisa aí mais atualizada, vamos dizer assim. Só que meu pai, ele fez isso a vida toda. Eu lembro, quando eu era pequenininho, eu tava em casa, meu pai esticava ali as faixas na parede de casa e ele fazia o preenchimento ali com giz e, de vez ou outra, ele pedia para eu e meus irmãos ir pintando. Só que eu achava um saco. Eu falava assim, mas que negócio chato. Eu pensava assim, eu até falava às vezes pro meu pai, falava, mas quem é que trabalha, ganha dinheiro fazendo letra, fazendo cartaz? Eu falava isso pro meu pai, cara, acredita só? Acredito. E aí eu falava assim, isso é muito chato, o negócio de ficar escrevendo, o negócio de ficar fazendo isso aí. Aí... teve uma época, meu pai trabalhava freelancer, então ele atendia muito supermercado, muito açougue na época. Aí eu não me recordo do ano, mas entrou uma lei aqui em São Paulo, acredito que foi no Brasil todo, que era a Lei Cidade Limpa. Sim, do João Dória, Isso, né? Não, foi o Kassab na época. Foi o Kassab? Kassab. Ah, achei que era o João Dória. Aí que aconteceu, né? Com essa Lei Cidade Limpa, a maioria dos clientes do meu pai acabou tendo que... não precisava mais do serviço dele porque tinha sido proibido, estava tendo muita multa na época, muita bagunça. E como ele trabalhava por vários mercados, fazendo um serviço freelance, ele fez várias amizades. Sim. Então, na época, para ele não ficar desempregado, né, ele arrumou um gerente, arrumou um serviço para o meu pai em um supermercado. Ficava ali no Jardim das Rosas, em São Paulo. E meu pai começou a trabalhar ali como repositor e também o cartazista da loja, né, porque proibiu você fazer o externo, né, a parte de fora, o pessoal colocava muita faixa na rua. Então, meu pai começou a trabalhar como repositor nessa época. Repositor e cartazista. E na época eu tinha 12 anos de idade. Então, meu pai, né, ali, né, eu morava ali na rua, num bairro ali no Jardim Rosana, em São Paulo, e aí meu pai, ele ofereceu, né, essa oportunidade ali pra mim de trabalho, trouxe, né, até pra eu sair da rua, que eu ficava na rua o dia inteiro, aí meu pai acho que pensou assim, pô, né, pra como não ficar... Cabeça vazia, oficina do diabo. Exatamente, vamos arrumar um e eu aprontava pra caramba, nossa... Eu não sei nem como é que minha mãe deixava eu fazer isso, cara. Ficar o dia inteiro na rua. Mas enfim, né? Isso foi há muito tempo atrás. Aí eu comecei lá nesse mercado como empacotador. Então, eu comecei ali empacotando, depois fui ali para a parte de reposição. Trabalhei por 7 anos nesse primeiro mercado. Eu comecei com 12, trabalhei por 7 anos. E foi bem difícil na época, né? Porque, assim, eu parei os estudos, né? Eu não consegui terminar. Você parou de estudar? Parei os estudos porque, assim, era muito longe o mercado que eu trabalhava da parte ali da onde eu morava, né? Então, eu trabalhava de manhã e estudava à noite, né? Na verdade, eu estudava de manhã, entrava às 7 horas, eu saía do serviço meio-dia e 20, da escola, meio-dia e 20, para eu estar no trabalho ali 1h30, 2 horas. E era longe. Então, chegou uma hora que ficava cansativo, porque eu entrava ali 1 hora no trabalho e saía só na parte da noite, lá para 8, 9 horas, para depois, no outro dia, acordar cedo. Aí chegou uma hora que eu acabei sacrificando ali a parte da escola. Então, quando eu estava ali na 8ª série,
eu acabei parando, né? Depois eu voltei, mas na época me atrapalhou muito. Aí foi um problema. Quando eu saí desse supermercado, por eu ter ficado ali a parte ali da infância, vamos dizer assim, com 12 anos, né? Quando eu saí daquele mercado, fui mandado embora na época, né? Sim. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, e agora? Eu não estudei, eu não fiz curso, eu não fiz nada, eu fiquei em mercado. O que eu fiz? Entreguei currículo em outro mercado. Só que nesse primeiro mercado que eu trabalhei, eu saí de lá, eu já trabalhei lá como encarregado, passei por todas as áreas, aprendi bastante coisa, foi uma escola para mim. Só que aí quando eu saí, eu não sabia fazer outra coisa. Então fui para outro mercado e outro, e nessa brincadeira eu trabalhei em mais uns 5, 6 mercados depois, como repositor e 2 mercados como encarregado. É interessante, né? Porque o mercado em si, ele é a escada do varejo para qualquer área, né? Cara, conheço muita gente que começou como empacotador. Pois é, eu comecei, assim, vamos dizer assim, na parte, né, já tinha trabalhado em outras empresas, mas assim, o que me trouxe até aqui, onde eu tô agora, foi supermercado. Então, tipo assim, mercado é a porta de entrada para toda a área, né? E falando um pouco dessa parte aí, o que você vê de evolução que houve ao longo dos anos aí pro cartazista dentro do supermercado? Quais são as evoluções que você tem visto? Tá, rapidinho, só continuando aqui a Faz parte uma de como eu adenda. entrei na parte do cartaz. Foi logo depois daí, de entrar no mercado, entrar em outro, fui vender coisa na rua, porque eu decidi depois que eu não queria mais trabalhar em mercado. Vendeu o quê? Vendia chocolate, vendia trufa. Eu comprava barra de chocolate, derretia, fazia umas trufas e vendia. Ah, sim. Então vendia na estação, na época eu vendia aquele geladinho, que era o Ice Gut, né? Sim. Vendia aquele negócio ali na rua, mas aí não dava. Tinha dia que eu saía pra vender, minha filha mais velha tinha nascido, então eu não tinha dinheiro em casa, morava de aluguel. Ó, Jefferson uma vez me contou, tem pouco tempo, né? Sim. Ele contou os bastidores da vida dele. Cara, foi difícil. Isso aqui vai ser para um outro podcast, mas foi difícil. Foi difícil. Aí entrei de cartazista basicamente nessa época. Minha filha tinha nascido, precisava de trabalho, mandei mensagem pro meu pai. Meu pai sempre trabalhando como freelancer, meu pai já não estava mais nesse mercado. Então eu entrei na profissão dessa forma, foi necessidade. Eu vendia coisa na rua, pedi um dinheiro emprestado pro meu pai, porque eu não tinha dia que vendia bem, tinha dia que vendia mal, minha filha tinha nascido, precisava comprar fralda, precisava comprar as coisas, não tinha. Falei, pai, preciso de R$ 50. Ele falou, não vou te emprestar, né, te dar ali os R$ 50, mas eu tô fazendo um serviço em um supermercado, você vem aqui, me ajuda a colocar as madeirinhas na faixa, me ajuda a colocar as coisas. Eu não tinha a mínima intenção de ser cartazista. Mas aí aquilo ali foi acontecendo. Meu pai falou, escreve aqui um negócio, faz aqui por cima. Então, essa dona de mercado na época, né, que eu tava só ajudando meu pai, só fazendo um serviço ali aleatório, e aí essa dona, ela comprou mais 2 lojas. E aí meu pai, por ser freelancer, ela falou, agora, como eu tenho mais uma quantidade maior de lojas, não consigo mais ficar te pagando por visita, eu preciso de alguém fixo na loja. Sim. Meu pai não aceitou, a oportunidade veio para mim, foi assim que eu comecei como cartazista há 10 anos atrás. É isso. Agora, sobre a questão da evolução, né, do trabalho do cartazista, eu trabalhei também, depois que eu comecei nesse supermercado, aprendi, eu saí, eu passei por muitas outras lojas e redes diferentes, não fiquei só no mercado. Como você é um cartazista freelancer, você atende muitas redes diferentes. Então, eu atendi Marabras, Casa Bahia, Veste Casa, grandes redes do varejo aqui de São Paulo, né, em ramos diferentes. Então, eu sempre gostei de aperfeiçoar e sempre busquei o conhecimento, não só da prática. Então, o que eu acredito que foi evoluindo, né, que foi ajudando e agregando na parte de vendas, foi todo esse conhecimento em áreas diferentes. De chegar para um gerente de uma Marabras, eu era curioso e chegava lá e perguntava, cara, como que você faz? Por que você está pedindo isso aqui? Por que você quer o cartaz dessa forma? Por que o parcelado tem que ser assim? Então, sempre fui buscando informações de todos esses gerentes e foi colaborando para o trabalho. Aí eu fui vendo que as pessoas que precisavam do profissional cartazista, né, a evolução dele é justamente isso. Porque no passado, as pessoas só focavam o quê? O cartazista só fazia o cartaz. Alguém chegava para ele com uma demanda de preço, pedia para ele fazer e ele fazia. Sim. Só que aí, de um tempo para cá, isso aí foi deixando de ser aquele brilho. As pessoas querem resultados. O supermercado quer vender mais, as lojas querem vender mais. Então, não era só mais necessário trazer algo para o cartazista. O cartazista já teve que começar a pensar por si só como que ele ia desenvolver uma estratégia dentro daquele contexto ali para poder, através do trabalho dele, ajudar nas vendas. Porque a parte prática de fazer um cartaz, na essência, ela não muda tanto. Mas você pode, através do conhecimento, trabalhar formas diferentes, adaptar coisas para poder ajudar as lojas a venderem mais. Agora me diz uma coisa, como é que você consegue entender a percepção do shopper, do cliente em si, quando você vai fazer um cartaz? Porque assim, a gente também tem que entender o seguinte, você que é dono de supermercado, você tem que utilizar dados, não é isso? Isso. O petróleo, que a gente até viu lá na palestra do Ney, né? Sim. Do Ney Layout, é os dados, as informações, né? Então assim, como é que você consegue trazer essa percepção para o cliente? Existe, por exemplo, você quando vai pensar em fazer um cartaz, você reúne com o time
da parte da gerência, comprador, venda? Tem algum relatório específico que você tira ou que você pede eles para tirarem? Um curva ABC? O que é feito a estratégia em si para montar o cartão? Porque assim, é o que você falou. Na maioria dos casos, os donos de supermercado contratam impressoras humanas. Sim. Mas aí existe o cartazista, que é a impressora humana, e existe o estrategista, né? Que é o cartazista e estrategista. Como é que é feito esse processo para poder... Vamos criar uma promoção. Cara, não é só vir da cabeça do dono lá e botar os produtos lá e o pau quebra. Sim. Tem algum tipo de processo que é feito antes? Bom, comigo, como foi que eu fiz, né? Tinha, como a gente falou, né? Tem o cartazista que só escreve e tem o estrategista que ajuda a vender. No caso, eu li muito livro sobre neuromarketing. Legal. Muito livro sobre neuromarketing. Inclusive, tem um livro que eu li, que me ajudou muito, que é um livro que se chama Venda à Mente, Não ao Cliente. Como você vender mais falando menos. E o cartaz na loja é isso, ele é um vendedor mudo. Então, quando eu comecei a ler esse livro e entender ali as estratégias, percepção, questão visual, as cores do cartaz, tudo isso aí foi colaborando para o sentido da percepção, né? Como que eu faço? Eu entro numa loja e como que eu percebo as coisas, né? Então, tem toda uma logística, padrão de altura, sabe? O cartaz tem que estar no campo de visão, as cores do cartaz tem que ser chamativas, cores quentes que atraem emoções. Quais são as cores? A cor do cartaz tem que ser amarelo, né? A cor amarela, ela se destaca basicamente em qualquer fundo, né? E o amarelo em si, ele representa a atenção. Estudei e li também sobre a psicologia das cores, que também tem tudo a ver com o trabalho do cartazista. Então, assim, na psicologia das cores, a cor amarela, ela representa a atenção. E o cartaz, ele é isso, ele é um ponto de atenção. Pode ver quando você vai no shopping, ou até mesmo no semáforo, no farol. A cor, antes de ficar vermelho, por exemplo, fica amarelo, porque é atenção. Você vai num shopping, numa loja, e você vê derrubaram água no chão, piso molhado. Qual é a cor da placa? É amarela. Perigo de alta voltagem. Qual é a cor da placa? É amarela. Então, tudo que representa, que quer atrair a atenção das pessoas, está na cor amarela. Então, o cartaz é justamente isso, o cartaz amarelo. A cor vermelha, ela representa ali a urgência também, no sentido de urgência. Então, quando você faz um cartaz amarelo, que já se destaca basicamente em todos os fundos, que representa a atenção, com a descrição de preto e o preço de vermelho, basicamente você está falando assim, presta atenção, porque essa promoção é urgente. Então, tem toda essa questão aí, todo esse fator, né? Uma outra coisa dentro disso, por exemplo, a tipografia, a letra, também ela influencia muito. Tipo, por exemplo, porque às vezes a gente vê algum tipo de letra que tem uma fonte, vamos dizer uma fonte, né? Sim, sim. Uma fonte de escrita diferente de uma outra fonte de escrita. Qual é o tipo... Aqui não vai dar não tem como mostrar, mas tipo assim, existe algum tipo de fonte de escrita que comunica mais urgência, sim. ou fonte de escrita que comunica mais atenção, sim. Alguma escassez, alguma coisa assim do tipo? Na verdade não. Isso aí tá mais é mais como você monta a chamada dinâmica do cartaz. Mas a letra em si, né? Inclusive muitos cartazistas acabam errando nisso. Porque o cartazista é um trabalho assim meio artístico. Então, cada cartazista ele quer ter a sua letra, a sua própria letra, o seu próprio estilo. Mas eu sempre falo isso, sabe? Se for para você fazer o cartaz no seu próprio gosto, é mais fácil você fazer ele, emoldurar um quadro e pôr em casa. Porque não é isso. O cartaz ele é feito único e exclusivamente para uma pessoa, que é para o cliente. Se tem uma pessoa que tem que entender o cartaz, é o cliente. Então eu não posso pôr o meu gosto pessoal, porque eu gosto de letra cursiva, porque eu gosto de fazer um desenho, eu não posso colocar isso no cartaz. O cartaz ele serve para uma coisa, comunicar uma oferta para o cliente. Logo, eu tenho que ter uma fonte legível, tem que ter uma letra mais em pezinho, uma letra padrão, porque o cliente vai conseguir enxergar. Ele vai conseguir ler e entender aquela oferta. Se você cria coisas que dificulta, coloca muita fonte diferente, faz o preço de um jeito, a letra de outro, você está dificultando a leitura do cliente de entender aquela oferta, aquela promoção. E aí tem outra coisa importante que as pessoas não observam, é o seguinte, né? O tempo de atenção do ser humano, ele está cada vez menor, inclusive até por conta da tecnologia. Verdade. Então, o tempo de atenção de um ser humano, ele é em média ali de 3 a 5 segundos, que ele consegue focar em alguma coisa. Então, eu não posso dificultar o meu cartaz. Se eu levo em consideração que o ser humano, no geral, ele já tem baixa atenção com isso, se eu dificulto a leitura no cartaz, eu estou fazendo o cartaz perder o efeito, perder o sentido. Logo, é tempo e dinheiro jogado fora. E trazendo, por exemplo, essa dinâmica para lojas de bairro, hipermercado, atacadões, por exemplo, existe diferença da estratégia do cartaz para esse tipo de ambiente para uma loja de bairro, por exemplo? Por exemplo, a gente tem ali que em um atacado você chega, já na entrada da loja tem um monte de cartaz, assim no estacionamento, por ali.
Se a gente for olhar na loja de bairro, a depender da estrutura da loja, não vai ser a mesma coisa. Mas, assim, existe algum tipo de diferença pro consumidor final, para quem vai lá chegar na loja e comprar, ou a percepção é a mesma? A percepção vai ser aí basicamente a mesma, né? Porque, como eu falei assim, o padrão do cartaz em si não vai mudar. Agora, sim, o que pode mudar é que, às vezes, uma loja maior, ela tenha mais dinâmicas de promoções diferentes. Tenha descontos, parcelamentos, condições, clube, esse tipo de coisa. Então, a comunicação, ela pode se tornar diferente e mais atrativa. Normalmente, o mercado de bairro, ele não faz esse tipo de coisa, né? Às vezes, por falta de conhecimento, de estratégia, ele não faz as promoções adequadas. Tem pessoas que nem fazem promoções. Então, o que eles fazem é destacar algo que eles têm na loja. E eles fazem isso sem exatamente eles terem ali um planejamento, sem ter um sentido. A pessoa só fala, não, coloca o cartaz ali e pronto, tá tudo bem. Então, falta essa questão da estratégia. E mesmo que seja assim, que as pessoas fazem algo sem estratégia, ainda traz um certo resultado, porque é por conta da percepção. Mas entre a diferença aí, a loja pequena e a loja grande, é mais a dinâmica de promoções que a pessoa trabalha. E existe algum tipo de relatório assim que você pede pro pessoal para, por exemplo, pra montar o cartaz, alguma coisa assim tipo, que você vai lá no sistema e fala assim, preciso desse relatório aqui e tal para verificar, ou isso aí já vem do pessoal da gerência? Isso aí teria que vir da gerência, mas tem muita gerência que também não sabe. Nos treinamentos que eu faço, por exemplo, não é todo gerente que sabe o que é uma curva ABC, ou que sabe puxar um relatório. Isso é verdade, porque eu fui a gente tava, eu e o Jefferson, a gente participou de uma série de eventos, né, esse mês. E teve um dono de supermercado que chegou pra mim e falou assim, geralmente todo mundo chama de Chaucê, né? Chaucê, né? Mas é Ricardo, mas chama de Chaucê, que ficou pro Chaucê, é isso mesmo. Mas assim, o que é curva ABC? Né? Curva ABC, ele mostra a categoria dos seus produtos que mais vendem. Né? 70% vem da sua curva A, 20% da sua curva B e 10% da curva C. Os 70% da curva... É tipo lei de Pareto, né? Os 80-20. Sim, isso mesmo. Né? Que é os 80% do seu resultado está nos 20% do seu esforço ali. Mas, assim, a curva ABC é justamente para isso, né? Para mostrar os produtos que mais vendem ali dentro da sua loja. E os 70% são produtos que você não pode deixar de faltar. Que são produtos que, numa boa parte ali, você tem, principalmente os produtos top of mind ali, que está ali no topo, né? Os top, né? São produtos que, na sua parte, são notáveis. Então, você pode tirar um relatório aí do seu sistema, você for olhar o curva ABC, geralmente, os produtos que mais vendem aí da categoria são produtos que são notáveis. Ovo, óleo, tomate, um chuchu, um pimentão, né? Uma carne de segunda, enfim. Mas quais são esses relatórios, assim, você pode falar alguma coisa assim do tipo? Posso, sim. Inclusive, essa questão da curva ABC, só que entenda uma coisa, né? Essa direção para o cartaz, no final das contas, o cartazista ele vai ser um executor de uma estratégia. Ele tem que pensar sim, tem colaboração? Tem, mas no final das contas ele vai ser um executor. Ele vai executar o cartaz, né? Só que a direção, a estratégia, ela tem que vir de cima para baixo. Uhum. Tem que vir de cima para baixo. Certo. Porque não é todo cartazista que tem conhecimento disso. Se às vezes o gerente não tem como você querer que o cartazista tenha. E só fazer um ponto, às vezes também o dono de supermercado ou a liderança, ela tem medo, olha só que loucura, ela tem medo de passar os números para a operação. Se você tem problema de passar os números para a operação, cara, você não devia ter nem a operação. Porque, tipo, a operação ela tem que estar ciente do pensa num termômetro. Você tá com febre, por exemplo. Ou você acha que você tá com febre. Você vai pegar um termômetro, vai colocar ali na boca ali para poder saber qual temperatura você tá. Agora, imagine que esse termômetro não tá medindo se você tá ou não com febre. Como é que você vai saber em que ponto você tá? No nosso caso aqui, se você, que é da parte estratégica ou da parte de estática, não está passando os números para a sua operação, como a sua operação também vai saber se aquilo ali está sendo bom ou ruim. Porque uma coisa é o que a parte tática e estratégica sabe. Outra coisa é a parte operacional. Porque a operação, muitas das vezes, sabe muito mais coisas do que a parte tática e a estratégica. Sim. Porque tem coisas ali que para o dono já virou paisagem. Tudo bem que o dono tem um feeling e uma sensibilidade diferente de uma operação, do pessoal que está no caixa ou da reposição. Mas tem coisas também que ali no chão de loja, o operacional tem mais sensibilidade de perceber talvez do que o dono. Sim, sim. Então, assim, quais são essas, dando continuidade, quais são essas informações? Você falou assim, tem a parte que é mais da execução. Mas, de qualquer forma, você também pode dar
uma sugestão ali no Sim. meio dessa operação, né? Por exemplo, toda loja, às vezes, que eu vou fazer um treinamento, que eu vou fazer lá um treinamento presencial, ou até no meu próprio... Quando eu vou ensinar alguém, falar sobre, como você vai ser um cartazista estratégico, né? Que eu sempre chamo disso, eu chamo de cartazista estratégico. Aham. Você sabe o que é, por exemplo, um produto notável? Boa. Entendeu? Porque tem muita pessoa que reclama, Jefferson, eu passo a lista de promoção pro meu cartazista, ele só coloca os produtos que eu não queria. Exato. Sempre, a maioria das lojas que eu vou fazer um treinamento presencial, a primeira coisa que eu falo é imprima uma lista dos notáveis e deixa na sala do cartazista. Estimule ele ter esse tipo de conhecimento. Né? Eu evolui muito por conta de um gerente, não foi nem de uma rede. Teve uma época que eu trabalhei em uma loja, onde eu estava lá na minha sala, tinha começado novo daquela loja ali, aí bateram na portinha da minha sala e falava assim, Jefferson, o gerente está te chamando. Eu já falei, eita, ferrou. Vou levar uma bronca. O gerente está me chamando. Hoje. Porque eu estava acostumado a atender muito mercado de bairro. E cartazista freelancer não tem isso. Você chega no mercado de bairro, cheguei, ele te passa a lista, você faz e pronto. Nessa loja, não. Vem aqui participar da reunião. Era a famosa reunião de bom dia. Ali, eu comecei a entender todo esse conceito estratégico, esses relatórios, porque eu sabia. Eu sabia exatamente quanto que estava vendendo um açougue, quanto que estava vendendo hortifruti, porque tudo isso era passado para nós. Porque esse gerente um dia chegou e falou assim, aqui está o líder do açougue, aqui está o líder da padaria e você é o líder do cartazeamento. Então ele chegava e me perguntava, pedia a minha opinião, ele me desafiava a como que eu ia ajudar a vender mais. Então ele falou, Jefferson, precisamos bater a meta do açougue. Tá aqui os números. E você via isso o tempo todo escancarado nas áreas internas da loja. Então você chegava, tinha um quadro lá, meta do mês, quanto falta para bater a meta, quanto que foi a venda de ontem, quanto que tem que ser a venda projetada. Então isso me estimulava a pensar, peraí, o hortifruti já bateu a meta, agora eu preciso focar mais no açougue. O que eu posso fazer para, através do cartazeamento, melhorar a venda do açougue? Quais são os notáveis do açougue? Qual o produto que ele tem mais em estoque? Porque eu chegava para o líder do açougue e falava, e aí, cara, qual produto? Vamos bater essa meta aí? Se tem algum produto com muita quantidade em estoque? Bora fazer uma faixa? Bora fazer um cavalete? Então, a coisa mais importante de todas era a comunicação com todas as lideranças. Uma coisa que o Jefferson falou aí que é importante, né? A comunicação. Eu sempre bato nessa tecla porque eu acho que é a coisa mais importante que pode existir em qualquer segmento. É você ter uma comunicação eficiente com a sua equipe. O Jefferson falou um negócio chamado reunião de bom dia. Para quem não sabe, reunião de bom dia nada mais é que uma reunião express, uma reunião curta, né? Onde você define ali o que vai ser feito no dia. Então é por isso que é reunião de bom dia. Chegou na loja, você separa o time da operação, o time pode ser o estratégico também, o tático, e ali você vai fazer um debriefing, né? Que vamos dizer assim, no termo mais inglês, né? Você vai ali falar do que vai acontecer durante o dia e o que você quer que cada um execute. Outra coisa aqui que o Jefferson foi colocado à prova, né? Você foi colocado à prova. Você falou assim, exatamente. Cara, e aí? Você cuida do cartaz. Ou seja, você não é só uma impressora onde eu aperto um botão do vai lá, Jeff, faz isso aqui e faz o cartaz para mim. Não. Vai lá, você cuida dessa área. E às vezes você é empresário, supermercadista. Você não coloca a sua equipe para pensar por você. Então, muitas das vezes você deixa a sua equipe preguiçosa e mal acostumada e vira uma cultura ruim para a sua empresa, porque você acaba pegando todo o problema que acontece e resolve. E aí, quando surge um novo problema, eu já sei. O dono vai resolver, vou passar para ele. Isso. Aí o que acontece? Aqui eu sempre deixo uma situação. Você tem um problema, seu funcionário chega com um problema, pode ser o mais simples que foi, você sabe até a solução. Cara, você faz a seguinte pergunta. Sabendo disso, o que você faria no meu lugar para resolver? Por que eu faço? Eu pego a situação e jogo para ele. Não fica só comigo. Eu sei a resposta. Se ele não souber a resposta, eu vou ajudar ele a encontrar a resposta e a gente solucionar junto. Mas nem sempre você precisa resolver tudo. Por quê? Porque você tem que colocar o seu time para pensar. Que foi exatamente o que o Jefferson foi colocado ali, proposto naquela situação ali. Isso aí abriu muitas portas para mim, né? Porque na rede que eu trabalhava tinha muito essa questão de diretor, de regional. Uhum. Então as pessoas acabavam vendo, porque os números, os números falam. Os números falam, Então os números daquela loja começaram a se sobressair. Pô, que loja é essa? Que bate meta atrás de meta, tá sempre engajada, top 1 aí na regional. Então foi esse o trabalho, isso aí foi diferenciando. Então eu sempre gostei disso aí, cara, de ser desafiado. O gerente chegava do meu lado na loja, olhava, Jefferson, olha ali naquele teto. Ele falava assim, olha ali, ó. Aí eu olhava ele, o que a gente pode fazer ali? E ele não falava, faz isso. Ele falava, o que a gente pode fazer? Pensa aí, depois você me fala. Quando ele ia ver, já estava pronto. Dentro da área, da parte da comunicação visual, existe palavras-chave que pode ser usada? Porque, por exemplo, cartaz a gente não pode falar... uma coisa é um cartaz que você bota numa rua a outra, né? Outra coisa é um cartaz que você vai fazer um splash, né? Que é um negócio pequeno.
mas existe palavra-chave que você tem que colocar ali, quais são as palavras, assim, a estratégia em si para que o cliente enxergue aquilo ali e fale, caraca, eu tenho que levar esse produto. O cartaz, ele vende um produto. Muitas pessoas erram nisso, né? Porque as pessoas costumam destacar no cartaz a marca do produto. E o cartaz, ele não deve vender uma marca, ele deve vender um produto, exceto quando é um produto notável. Uma Coca-Cola. Você não precisa escrever no cartaz, por exemplo, refrigerante grande Coca-Cola menor. Todo mundo sabe que é Coca-Cola. Então, às vezes você nem precisa escrever refrigerante. Só que na maioria dos outros casos, a pessoa destaca a marca. Então, pensa comigo aqui. Você está do outro lado da rua, e aí, fala uma marca aí, você. Uma marca bem... Bem topzera? Uma marca de, sei lá, de biscoito. Ah, biscoito? Vamos pegar aqui Marilã. Pronto, Marilã. É uma marca de biscoito, Marilã. E tem biscoito recheado, tem biscoito de maisena, tem várias coisas. Então imagina só, você tá do outro lado da rua, aí você olha pra faixa e tá escrito Marilã 1,99. Fica difícil a pessoa saber o que é exatamente ali, principalmente quem não conhece a marca, porque a marca é questão de gosto. Você pode colocar o Marilã na promoção, mas e se eu não gostar? E aí? Agora, quando você investe, você escreve biscoito grande, por exemplo, quando você vende o produto, e a marca Marilã vem depois, você chama muito mais atenção. Porque as coisas que o cliente olha num cartaz, independente do tamanho, é o que é e quanto custa. Depois é que ele vai ver a marca e mais detalhes sobre o produto. Então, se é um biscoito, ele vai ver do outro lado da rua. Pô, biscoito, R$1,99. Depois que ele vai ver a marca, que é Marilã. Então, a ordem de interpretação do cliente sobre o cartaz é produto, então, o que é e quanto custa. Logo, eu não vou montar os meus cartazes colocando o produto pequeno e a marca muito maior do que o nome do produto em si. É uma coisa interessante que aí você entra num equilíbrio, né? Entre você ser comunicativo e ser persuasivo ao mesmo tempo. Isso. Porque na estratégia do cartaz, você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que ser tem que ser um cartaz que comunique uma informação e que, ao mesmo tempo, seja persuasiva para o cliente levar o produto, que você falou. Ali, no final das contas, a ideia é fazer com que o cliente leve o produto. E tem umas estratégias muito boas para falar em persuasão, né, que foi algo que eu comecei muito tempo atrás, já uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a aplicar isso. E muitas das pessoas que me acompanham também aplicaram e tiveram ótimos resultados, que é você aplicar o tal do gatilho mental, falando de persuasão, sim, claro, na parte do cartaseamento. Inclusive tá aí, gatilho mental foi mais uma coisa que eu aprendi ali quando eu estava estudando sobre a questão de neuromarketing. Então os gatilhos mentais, às vezes você já vai fazer de forma inconsciente, mas quando você faz de forma intencional, é um resultado muito diferente. Por exemplo, usar a palavra, vamos botar aqui, oferta e promoção tem um peso diferente, né? Tem um peso assim, mas não é uma coisa assim, nossa, que coisa relevante, porque o pessoal confunde assim no conceito. Em si, o cliente vai olhar e ele vai comprar ali, as duas palavras elas causam impacto, mas promoção ela tem uma fonética melhor, tipo promoção, de oferta. Mas na essência, oferta é qualquer coisa. Inclusive, uma vez eu falei com a empresa que fazia material para cartaz, eu falei, poxa, faz um cartaz escrito promoção. A desculpa, entre aspas, foi, poxa, a gente vai ter que fazer uma chapa nova, vai ter que gastar mais tinta, porque promoção tem bem mais letra do que oferta. Então, a desculpa do pessoal era essa, era ter que mexer em todo o equipamento. Pô, a gente já fez o cartaz escrito oferta a vida toda, vai mudar agora? Então, assim, não é algo que nossa, que relevante, mas só para vocês entenderem. Oferta é isso aqui, eu estou aqui com um copo de água, eu estou ofertando, eu estou oferecendo. Então, tudo que você oferece é oferta, não necessariamente tem um preço baixo. Uhum. Promoção é quando você promove, você está destacando algo dentre os demais. Então, toma aqui essa água porque está na metade do preço, é promoção. Toma essa água por si só, é oferta. Então, tem essa diferença entre os dois na prática. Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação. Você fez um cartaz para um determinado produto. Vou botar aqui uma carne, uma 100. Só que a contrapartida, você quer também vender um outro produto que não está na promoção. Existe alguma forma do cartaz comunicar isso? Sim. Para que eu faça que, por exemplo, eu tenho um produto A e eu tenho um produto B. O produto A ele está sendo promovido. O produto B não. Mas eu quero que o cliente leve o produto B por causa do produto A, para que nesse produto A eu não tenha uma margem 100% negativa. E que eu encontre o equilíbrio para que eu possa também não perder só dinheiro. Porque às vezes o dono de mercado, ele às vezes não tem a estratégia, ele só fica rasgando o preço. Fica só rasgando o preço e acaba que no final a margem dele está lá negativa e ele deixou o cliente levar de uma maneira não estratégica, porque ele não teve essa ideia, levar os produtos só da promoção e acabou que não levou os outros produtos agregados. Inclusive, só fazendo um comentário aqui, no Diamante tem uma ferramenta lá dentro que funciona da seguinte forma. Por exemplo, o cliente vai fazer uma promoção.
Aí ele vai lá e verifica, por exemplo, o tomate. Ele vai lá e filtra uma data. Por exemplo, eu quero pegar de uma data X a uma data Z. Aí eu filtro lá quais são os 10 produtos que mais vendem. E aí é uma parada interessante também para trabalhar no cartazeamento. Quais são os 10 produtos que mais vendem quando eu vendo tomate? Então, o que o sistema faz? Ele faz um mapeamento e entende o seguinte. Bom, eu vou entender um comportamento de compra do meu consumidor. E aí ele... Top. Legal, né? E ele vai olhar o seguinte. Bom, se o cara tá levando tomate, eu sei que quando o cara leva tomate, ele leva, sei lá, ele leva uma picanha, ele leva uma Coca-Cola, ele leva um arroz, ele leva um tempero, ele leva algum outro produto. E aí sim, eu pego esse produto, que eu sei que quando o cara leva o tomate, eu vou rasgar o preço do tomate, mas eu vou aumentar dos outros. Para quando ele levar o tomate, ele também possa levar os outros produtos. Mas dentro do cartaz tem alguma estratégia que possa fazer isso? Tem. E o principal é você entender o seguinte. A maioria das decisões de compra dos clientes, elas são tomadas dentro da loja. Mais de 70%, para ser mais específico. 70% das decisões de compra são tomadas dentro da loja, ou seja, o cliente ele compra por impulso. É difícil você encontrar uma pessoa que ela vai no mercado, não, vou lá comprar um suco. Ela sempre volta com algo a mais. A não ser que o cara não esteja com dinheiro no bolso, Exatamente. Né? Mas é exatamente só isso. Só se a pessoa for com o dinheiro contado. Mas na maioria dos casos, a pessoa vai comprar um produto e volta com outros a mais. Então pronto, já começa por aí. A maioria das vendas são feitas por impulso. Então se eu estou com um produto no meu açougue e eu quero usar ele como uma isca para poder vender outro, eu tenho que parar e pensar o seguinte. Aonde é que os clientes estão? Eles estão fora da loja. Então a minha comunicação, a atratividade que eu tenho que ter, a forma que eu uso para chamar a atenção é fora da loja. Então eu vou colocar uma faixa bem grande desse acém, dessa carne, fora da loja, com um preço especial, com um preço ali bom. E dentro da loja, lá no setor de açougue, eu não vou repetir. E aí que está o problema, porque a maioria erra nisso. O pessoal coloca a promoção fora da loja e repete a promoção dentro da loja. E lembra que a gente falou no começo que o cartaz ele é um ponto de atenção? Basicamente, você está pondo a atenção do cliente no produto que você não está ganhando muita margem. Exato. Então, você tem que fazer o inverso. Você vai usar uma isca, vou pôr fora da loja, vou trazer o cliente para o açougue. E aí, quando chegar dentro do açougue, você vai reforçar o cartazeamento nesses outros produtos. Aí sim você vai conseguir. Lembra? O cliente compra por impulso. Então, ele veio por um e ele vai comprar outros. E por que o cliente faz isso? O brasileiro em si, ele tem essa mania de ser gastão. Ele não é uma pessoa assim que tem um perfil de ser econômico. Então, vamos supor que aquela carne estava R$30. O cliente chegou na loja, aquela carne está por 20. Na cabeça do cliente, ele não economizou R$10. Na cabeça dele, ele tem mais 10 para gastar. É verdade. Entendeu? É verdade. E aonde é que o cliente vai gastar esses outros R$10? Ele vai gastar com esses outros produtos que você destacar na loja. É tipo o brasileiro que ele fala, eu ganho R$1.000 por mês de salário, um exemplo, e eu tenho um cartão de crédito com limite de 1.000. Na cabeça dele tem 2 e o cliente é do mesmo jeito. Então você tem que trabalhar dessa forma. É uma questão cultural, na verdade, né? Do Brasil. É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, não. Faz sentido. Tipo assim, o cara vai no mercado, sei lá, a compra dele daria R$30. Aí vamos supor que ele pegou os produtos da oferta e aí deu lá 20. Aí falou, opa, tem mais 10 aqui. Ele não vou... vai botar os 10 no bolso e voltar pra casa. Pô, economizei 10. Ele vai gastar até bater... Porque ele foi pra gastar 30. Então ele só vai sair da loja quando ele gastar, porque a maioria das pessoas ela já vai com orçamento definido. Eu vou fazer compra, eu tenho R$1.000 para gastar. Se a pessoa viu que tá dando 600, na hora ela vai olhar e falar, poxa, aquele produto que eu queria comprar não ia dar, mas deu. Sobrou dinheiro. Ele vai lá e compra. Você tem algum caso assim, Jefferson, que, por exemplo, você fez um cartazeamento lá e deu resultado? Você falou, caraca, aumentou aqui. Ou o cliente chegou e falou, cara, isso aqui foi peça-chave, a gente conseguiu vender pra caramba, mas foi por causa dessa estratégia aqui que você fez o cartaz. Foi uma loja lá em Minas, né, de um aluno, e o que a gente fez? A gente usou muito, lá eu tive liberdade total, que foi a liberdade de usar os gatilhos mentais. Então, por exemplo, tinha a promoção no açougue, queria forçar a venda do açougue. Então, na faixa, eu não coloquei o preço. Eu coloquei assim, preço especial. Só isso. Só isso. Em umas eu coloquei preço especial, em outras eu coloquei, eu quero forçar a venda num setor de biscoitos e eu quero vender um biscoito X. Então eu coloquei biscoitos a partir de 99 centavos. Legal. Então, eu não divulguei uma marca específica, eu falei a partir de 99. Vai ter o biscoito de 99. Só que a sacada é, você leva a pessoa para dentro da loja, para dentro do setor, para dentro do corredor. Todo o açougue com 10% de desconto. Então, carnes bovinas com 10% de desconto. Quando eu coloco isso aí, eu ajusto, faço o price, ajusto ali a questão do preço do produto e realmente, só que o cliente não sabe qual é a carne, ele não sabe qual é o preço. Isso aí você está trabalhando muito o gatilho da curiosidade. E depois que fez toda essa ação,
perguntei, e aí, como é que foi? Ele falou assim, a gente vendeu 30% a mais nesse dia D em comparação com o mês passado. Caraca, vendeu bem. Agora tem uma pergunta que eu vou fazer que ela é um pouco... Eita, manda. É porque assim, ó, vamos lá. Aqui a gente tá... Esse podcast está sendo gravado em 2083, tá? No dia 32 de fevereiro. Então, eu não vou falar o dia que a gente tá gravando esse negócio. Mas assim, ó. Eu não sei se você sabe, você que é dono do supermercado, tá assistindo a gente, quando você vende um produto, você tem que especificar no produto que existe um negócio chamado lá Código de Defesa do Consumidor. Então, os produtos, ele tem um negócio lá, por exemplo, você vai numa seção de ilha de congelados. Aí lá tem aqueles coxa e sobrecoxa pronta, que você só pega e coloca na airfryer ou no forno para assar Sim. e tal. Se você olhar na embalagem, a embalagem em si, ela mostra uma coxa como? Crua ou já preparada? Já bosta preparada, né? Já mostra preparada. Que aí é justamente uma forma de comunicar facilidade e mostrar que o produto é bom. Ou seja, é uma forma de chamar a atenção do consumidor. Só que, entretanto, todavia, só que, todos esses produtos, eles têm um negócio chamado letras miúdas. Esses produtos aí, vocês podem prestar atenção, que lá, bem no cantinho dele, tem um negócio chamado assim, ó, imagem meramente ilustrativa. Que é justamente porque, se você tem um produto e não aparece essa informação lá para o consumidor ele pode exigir o produto conforme ele é. Aí fica uma questão que eu não sei se você tem resposta. Manda. Porque, por exemplo, quando você falou assim, ó, biscoitos a partir de 99 centavos. Você gera um gatilho da curiosidade. Só que também você não especifica qual biscoito. Você acha que isso pode gerar um problema para a loja? Não pode não, porque nesse caso... É uma pergunta meio cabulosa, né? Sim, mas nesse caso, a informação está muito clara, né? Porque você não especifica, justamente por você não ter especificado uma marca, então tá tudo bem, é livre. Porque você não está deixando de informar a realidade. Tipo assim, biscoitos a partir de 99, né? Então você vai ter, de fato, na loja, quando o cliente chegar lá, ele não vai ser pego de surpresa, como se fosse uma imagem de um produto, sem a frase meramente ilustrativa, e ele ser pego de surpresa. Não, o biscoito está a partir de 99, de fato. Quando você entrar, vai ter. Sempre vai ter aquele cliente que vai reclamar. Ah, eu vi lá fora o biscoito de 99. A pessoa vai querer um traquinas, um passatempo, mas chegar lá vai ter um outro biscoitinho lá. Mas... Um Abelzinho. Divulgou, né? Divulgou. Mas assim, é porque é justamente isso, né? Cara, eu já trabalhei em operação de caixa, por exemplo. Já vi muita situação. Tem um camarada, todo mundo, ninguém conhece, chamado Celso Russomano, que vai muito na loja. Esse cara é parceiro. É parceirão. Best forever, friend. E assim, o que acontece é o seguinte. Aí entraria o caso, por exemplo, frango Chester, Chester, Perdigão, sei lá, R$ 49,90. Aí chega lá, não é o Perdigão. Aí tá completamente errado, porque você comunicou uma coisa e vendeu outra. Aí sim, aí entra no artigo do CDC, né? Aí ferrou. Do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Existe alguma ferramenta digital que você usa para ajudar você, fora sistema, né? Ajudar você a fazer o cartaz em si? Por exemplo, vou usar aqui algum tipo de ferramenta que me ajude a fazer esse cartaz, ou alguma coisa assim. Existe alguma ferramenta, até mesmo impressora? Tem impressora para cartazeamento? Tem, Sim, né? o pessoal usa bastante essa questão da impressora para cartazeamento, mas fazer ali o cartaz em si, se bem que assim, não tem nada assim que ajude, né? Que, nossa, isso aqui me ajudou. É muito da criatividade da pessoa que está fazendo, da experiência dela ali também. Uhum. Outra questão também, vamos lá. Como você enxerga o seu setor daqui mais uns 10 anos? Olha, a pessoa que não buscar o conhecimento, que é o que a gente está falando e transmitindo aqui, que é você saber o que é um notável, você saber o que é uma curva... mas o cartazista tem que saber o que é uma curva ABC. Cara, quanto mais conhecimento o cara tiver, melhor. Você não está fazendo um desserviço para a pessoa. Pô, se eu estou ensinando para você o que é curva ABC, você acha que esse cara vai ficar mais ou menos esperto? Vai ficar mais. Mais esperto. Então, daqui 10 anos, né, eu imagino assim, a pessoa que não... Muita pessoa fala assim, mas o cartazista vai acabar. Vai acabar aquele que não se atualiza. Vai acabar aquele cara que não tá nem aí porque é um produto notável, que não sabe o que é um gatilho mental, que não ajuda a vender, porque se você é um cartazista, né, até desculpa falar isso aqui, mas é a realidade. Se você é um cartazista e você se julga um bom profissional só porque sua letra é bonita, isso não quer dizer muita coisa. Porque letra bonita a impressora faz. Agora, a estratégia, que é o que dá resultado, você tem que ser um gerador de resultado. Então, respondendo, daqui 10 anos,
O cartazista que não aprender a gerar resultado para as outras empresas através do próprio trabalho, esse cara vai acabar. E uma coisa interessante que a gente até comentou a gente fez um outro podcast, eu e o Fabrício e o Jefferson, né? E aí a gente até levou na mesa lá, tipo assim, a diferença entre um cartaz feito por uma impressora e a diferença feita pelo... E veio um insight na hora, assim, né? Essa aí eu tô esperando o momento certo para usar. Pra poder usar, né? E o cartaz feito por uma impressora e o cartaz feito pela mão de uma pessoa. Aí eu fui e trouxe a seguinte situação, veio na hora ali, ó. Direitos autorais e gastos, eu sei, mas você pode usar. Vou falar. Vou liberar pra você, viu? Vamos lá. Vamos lá. lá ele mesmo. vamos falar aqui, ó. Pessoas perguntam, Jefferson, qual que é o melhor? Qual que é o melhor? O cartaz impresso ou o cartaz feito à mão? Então, você que é casado, imagine aí a seguinte situação. Você acordou de manhã, sua esposa está lá deitada, dormindo na cama, de boa, e aí você quer deixar uma mensagem romântica para ela. Aí você vai lá no seu computador, escreve, abre ali no Word e escreve lá assim, te amo, S2. Imprime com a letra preta, imprime numa folha A4 e deixa do lado da cama e espera ela acordar. Qual você acha que vai ser a reação? Agora, vai você, mesmo com a sua letra feia, mesmo você com essa caligrafia que você julga que não é tão boa, mas escreve uma frase, escreve lá, eu te amo, com a sua própria letra, e bota um coraçãozinho. Qual será que vai ter mais impacto emocional? Aquilo que foi feito à mão, porém sem tanta experiência, ou aquele negócio robótico que você fez na impressora? Caraca, quem foi que deu essa sacada? Quem foi? Chaucer Ricardo. Vou deixar você usar. Agora, pra gente encerrar aqui, qual seria a mensagem que você passaria para um supermercadista que precisa aumentar as vendas e ele não sabe, mas ele pode utilizar a ferramenta do cartaz para o supermercado? Qual seria a sacada? Porque você falou para o cartazista agora há pouco. Sim. Mas agora, qual é o conselho que você daria para o supermercadista em si? Bom, você é supermercadista, você vive de vender produtos. Então você tem que pensar o seguinte, quem não divulga, não vende. O cliente não tem uma bola de cristal para saber o que você tem em promoção na sua loja. Então, investir na mídia física, que é o cartazeamento, é extremamente importante, porque quem não oferece, não vende. Você quer aumentar suas vendas, você precisa dar atenção. Quanto mais pessoas estiverem prestando atenção em você, mais você vai vender. Venda aí, você precisa de atenção, você precisa de pessoas. Então, utilizar o cartazeamento na loja de vocês, você vai estar trazendo a atenção das pessoas e, consequentemente, você vai estar aumentando as suas vendas. Então, não interprete isso como um gasto, interprete isso como um investimento na atenção que as pessoas vão ter na sua loja para você poder aumentar suas vendas. E não esqueça que a tecnologia é o seu melhor aliado dentro disso aí, porque assim, o cartaz ele sempre vai existir e a tecnologia ela vai ser um braço para que os dois possam dar de mãos dadas e cada um possa juntos ter um resultado. Porque não adianta também você querer, igual o Jefferson falou, né? O cara chegar lá, fazer o produto lá, colocar os produtos, acabou, e faz o cartaz e acabou. Mas você tem que medir isso. E como é que você vai medir isso? Através do sistema, através dos relatórios, através da parte de compras, e através da comunicação com o pessoal do chão de loja, e através de uma reunião de bom dia, ou seja, é através de tudo aquilo que a gente falou aqui, a parte operacional, a parte estratégica, a parte tática e as ferramentas, que é o quê? A parte do cartazeamento e a parte também do sistema, que vai ajudar você a vender muito mais aí no seu supermercado. Jefferson, meu irmão, só te agradecer. Obrigado pelo carinho. Agradeço. Tamo junto, tá? Se você ainda não sistematizou, quer sistematizar seu mercado, organizar aí, ó, faz o seguinte, ó. Vai ter um link aqui por aqui abaixo. Você vai fazer o seguinte, manda mensagem pra gente, eu, ou alguém da equipe, ou o Berdan, alguém da equipe, a gente vai entrar em contato com você, vai te ajudar a organizar seu supermercado através da nossa ferramenta de gestão. Jefferson, quer fazer as considerações finais? Falar Instagram, Facebook, Tinder, o que você quer? Para você que quer aprender mais sobre cartazeamento, você quer acompanhar uma pessoa que esteja falando sobre a comunicação visual e ajudando vocês através de estratégias e vários conteúdos, eu recomendo que você me siga lá no Instagram, que é Jefferson Costa. Tem bastante conteúdo lá muito bacana para vocês, que vai ajudar vocês a vender muito mais. E eu quero também agradecer ao Jefferson, porque assim, como a gente está gravando esse podcast em 2083, a nave espacial dele, né, tava muito trânsito intergaláctico, e aí ele gastou 2 horas... Tinha um asteroide no meio do Tinha um asteroide espaço. no meio do espaço durante a vinda dele. E aí ele gastou quantas horas pra chegar aqui? 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos, ou seja, ele fez um sacrifício, cara. Obrigado. Tamo junto. Obrigado mesmo. É isso. Vamos pra cima. Isso aqui é um amigo, viu? Um amigo. Ó, e como tudo na vida tem o seu retorno, Jefferson também tem um amigo escritor, tá? Esse ano, de 2083, você que tá assistindo esse podcast aqui, eu escrevi 3 livros. Quais são, Chelsea, os 3 livros que você escreveu? Ano passado, na verdade, 2082, eu escrevi esse livro aqui, ó, chamado Atendimento Imediato. A arte de atrair, encantar e fidelizar os seus
seu cliente no supermercado. Esse livro, ele é um livro que a gente fala só sobre atendimento para o varejo, para o supermercado em si. É um livro que eu escrevi. Só que esse ano eu escrevi o quê? Eu escrevi esse livro chamado Sistematiza, o guia prático e obrigatório para você organizar o supermercado e aumentar o seu lucro. São 212 páginas, onde eu ensino você, supermercadista, a aumentar suas vendas utilizando a sua ferramenta de gestão, ou seja, utilizando o seu sistema. Se você quiser adquirir um livro desse, você vai fazer o seguinte, essa cópia já é do Jefferson. Essa cópia já é sua. Obrigado. Eu vou dar de presente pro Jefferson aqui, mas se você quiser garantir uma cópia dessa, faz o seguinte, ó. Aqui abaixo eu vou deixar o link também e você pode adquirir essa cópia aqui com um valor promocional para quem assistir o podcast. Esse aqui eu vou dar pro Jefferson de presente. Obrigado. No bastidor a gente bota um rabisco lá e qualquer coisa. Show de bola. Né? Obrigado. E eu escrevi um outro livro também com o Leandro Rosada chamado Lucro! Esse livro aqui é o quê? É um livro somente para frente de loja, supermercado também, onde a gente ensina a você, supermercadista, a organizar sua frente de caixa e aumentar o seu lucro e diminuir suas perdas com esse livro aqui, tá? Se você também quiser garantir, você vai fazer o seguinte, clica no link aqui abaixo. Jefferson, brigadão. Obrigado mesmo, cara. No sistema fora dele. Me siga no Instagram, Ricardo_Chaucê, lá no Instagram. Você pode também ir no YouTube, aqui da Diamante Sistemas. Já se inscreve também no nosso canal, que é o quê? Diamante Sistemas, lógico, que é onde você está assistindo aqui. E também tem o nosso Instagram, que é lá o Instagram da Diamante, que é o Diamante_Sistema. Tamo junto, sistema. Um abraço. Vamos pra cima. E é isso aí. Valeu, Jefferson. Tamo junto. Valeu. Valeu.